Olá, irmãos, a paz do Senhor. Mais um domingo, esta manhã, aqui para nós aprendermos a nossa escola bíblica dominical. Hoje com o nosso professor Tiago estará lecionando para nós hoje uma partícula da palavra do Senhor. Vai estar comentando sobre a lição de número 3, pelas nossas vidas. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua casa, para o seu lar. Então reúna a família, chame aqueles que estão dormindo lá, chame eles para atender, para aprender a tua palavra hoje aí na sua casa. O privilégio de você assistir a escola bíblica com a sua família. Então estaremos orando e depois estaremos entoando o hino de número 20. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos nesta manhã gloriosa, Deus, aqui na nossa escola dominical. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê entendimento para aprender a tua palavra. Também ministra sobre o teu servo, o irmão Tiago, estará aqui ministrando esta porção sobre nossas vidas. Que teu Espírito Santo nos concede força e alegria para que possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Hino de número 20. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de Deus. Se estáis cansado e sem mais vigor, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divino amor. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de Deus. Se na vossa senda as sombras vêm cair, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui, comentarmos sobre a escola bíblica dominical. Hoje, 19 de abril de 2020, lição de número 3. Eleição e predestinação. Textuário diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática que diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e
perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém? Estaremos fazendo leitura da nossa leitura bíblica em classe, que se encontra aos Efésios, capítulo 1, verso de 4 a 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O verso de número 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O verso 8, o que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Verso 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. O verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Verso 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Para encerrar, o verso 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Estaremos entoando o nosso hino, da nossa escola, e após o nosso professor estará aqui nos ensinando. Estamos na escola de Jesus, Ele, o nosso sábio professor. Queremos aprender muito mais do seu amor. Estamos na escola de Jesus. A Bíblia é o nosso livro que mostra a salvação. Quem cede seus conselhos tem paz no coração. Queremos seus ensinos ouvir com atenção. Estamos na escola de Jesus. Nosso professor. A paz do Senhor para todos que estão assistindo nós nesse momento. Um bom dia para todos aqueles que também estão na sua casa ou no seu aparelho de celular, andando em algum lugar, podendo desfrutar das bênçãos de Deus através do ensino da palavra. Nós vamos falar sobre uma lição muito importante, que é a lição número 3 da revistinha da Escola Bíblica Dominical da CPAD, que a lição número 3, eleição e predestinação. Uma lição muito importante para todos nós que somos cristãos compreendemos o plano de Deus para a nossa vida. Qual era a intenção de Deus desde a eternidade até o findar da história. Esse plano é revelado na doutrina da eleição e da predestinação. Nós vamos agora para a introdução, que diz bem assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina. Qual doutrina que esses dois pontos são importantes? A doutrina da salvação. Então nós vamos falar um pedaço da doutrina da salvação, que é a eleição e a predestinação, esses pontos importantes. E continua assim: esse vocábulo ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação.
quando nós falamos de eleição, vamos falar por parte, porque confunde muito se a gente falar eleição e predestinação. Vamos pegar e vamos fazer por parte para nós entendermos melhor. A nossa revistinha nos dá um tópico com 3 subtópicos, né? O primeiro tópico da nossa revistinha está assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E nos outros 3 subtópicos, no caso 3 não, são 4 subtópicos, que são a eleição divina, primeiro subtópico, a condição da eleição, segundo subtópico, a vida santa e irrepreensível, o terceiro subtópico, e uma nova vida dos eleitos. Esses 4 primeiros subtópicos, vamos falar sobre a eleição, para a gente entender primeiro esse passo, para a gente passar para o segundo passo, seria a predestinação. Então, vamos lá. Eleição. O que nós entendemos sobre eleição? Quando a gente fala de eleição, a gente imagina o quê? Né? Eleições eleitorais, né? Escolher um político, um presidente, um governador. A gente lembra disso sempre que a gente fala de eleição. Então, a ideia de eleição é exatamente esse negócio de você escolher. Numa eleição, né, uma eleição política, a maioria escolhe e o que mais for votado é o eleito, é o escolhido pela maioria. Só que quando a gente fala de eleição vindo da parte de Deus, a gente tem que entender o seguinte: não é a escolha da maioria, porque quando Deus fez a eleição, Ele não tinha a não ser Ele, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Antes mesmo que tudo existisse, Deus fez a eleição. Então, a escolha da parte de Deus não é em cima da maioria. Quem mais foi escolhido, mais, né, votado, é o vencedor. Não, na parte referente a Deus, ali é o próprio Deus escolhe soberanamente, individualmente, quem Ele quer para a salvação. Então, quando a gente fala de eleição, a gente está falando sobre uma escolha. Então, eu escrevi aqui no quadro, para ficar um pouco mais fácil de se entender, que a eleição é uma escolha. A gente pergunta, uma escolha de quem? Essa escolha, se é referente a quem vai ser salvo, a escolha de quem pode salvar. Então, quem é que escolhe? Deus que escolhe. E qual é o critério que Deus utiliza para essa escolha daqueles que hão de ser salvos e aqueles que não alcançariam a salvação? O critério que Deus utiliza é o Cristo, o seu Filho, aquele que está em Cristo. Esse é um eleito de Deus. O critério que Deus escolheu na eternidade foi aquele que cresce num Filho de Deus, esse seria salvo. Então, com esse critério, Deus escolheu aqueles que seriam chamados seu povo. Quando isso ocorreu? Quando que aconteceu essa escolha, que a gente chama de eleição? Essa escolha foi antes de tudo ser criado. Antes de existir terra, antes de existir animais, antes de existir anjos, antes de existir tudo. Lá na eternidade, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, em concílio, eles decidiram a quem eles iam selecionar entre toda aquela criação que Ele ainda iria fazer. Eu sei que é um tema muito complexo, né? Deus escolheu antes de ter criado alguma coisa ainda. Mas antes mesmo de Deus ter criado, Deus escolheu
aqueles que ele seria chamado seu povo. Então a escolha de Deus dos seus eleitos foi antes da fundação do mundo. No próprio versículo que nós temos em uso na revistinha, diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que seria o versículo 4, o versículo 1, o capítulo 1, versículo 4, né, de Efésios, que a gente leu na introdução. Mostra que quando que Deus elegeu aqueles que seriam salvos. Deus elegeu antes de tudo ser criado. Mas qual a finalidade dessa escolha que Deus fez? A finalidade é para que aqueles que foram escolhidos por Deus, ao serem chamados pelo chamamento do Evangelho, ao ser chamados, eles passem a viver numa vida santa e irrepreensível. Ou seja, aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo, quando ele responde ao chamamento do Evangelho, ele responde, ele é transformado. Essa transformação implica em uma conversão. Essa conversão transforma não somente a decisão dele, mas o estilo de vida dessa pessoa, onde que a partir daquele momento que ela foi chamada pelo Evangelho e agora ela se encontra salva, nascida de novo, qual seria o andamento da vida dessa pessoa? Uma vida santa e irrepreensível, que até mesmo são os sinais para que a pessoa entenda se ela é ou não é uma eleita de Deus. Como sei se eu sou um eleito, um escolhido de Deus antes da criação do mundo? Se eu respondi ao chamado de Deus, que é o Evangelho, e se nessa resposta eu vivo no processo que ele mesmo criou. Que processo seria esse? Primeiro, ele justifica aquele que crê, ele retira a culpa do pecado. Ele, depois disso, em seguida, ele coloca você num processo chamado santificação. Se eu estou num processo de santificação e me santifico, procuro agradar a Deus em não pecar, o que isso demonstra? É um sinal de que eu sou um eleito. Mas se eu vivo uma vida onde eu não tenho prazer em agradar a Deus, vivo uma vida de pecado, é um sinal que ou eu não respondi o chamado de Deus ainda, o Evangelho, ou eu não sou um eleito. Mas os que não são eleitos não quererão responder positivamente a Deus, ao seu chamado, que é o Evangelho. Para que a gente possa entender um pouco melhor sobre o plano da salvação e por que Deus escolheu antes da salvação do seu mundo ser criado, Deus escolheu. Por que Deus teve que escolher antes de tudo existir? Por quê? Eu vou dar uns exemplos para que fique bem claro a necessidade de que Deus tivesse que nos escolher e não nós simplesmente escolhêssemos Ele. Eu queria que os irmãos que estivessem em casa agora pudessem pegar as suas Bíblias e abrir em Gênesis 8, né? Eu vou pegar minha Bíblia aqui no momento, só um segundo. Gênesis 8, no versículo 10. Gênesis 8, 10. Não, perdão. Gênesis 8, versículo 21. Gênesis 8, 21. 8, 21, que diz bem assim. 21. E o Senhor expirou suave, e o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra
por causa do homem. Por quê? É mau o desígnio do íntimo do homem, desde a sua mocidade. O que eu quero passar com esse versículo? Esse versículo aqui é após a destruição do dilúvio. Teve o dilúvio, Deus destruiu por causa da maldade que subia na narina de Deus, aquela maldade que ela incomodou tanto Deus que Deus teve que mandar o dilúvio para que isso desse um ponto de final. Só que quando Deus percebeu a natureza que o ser humano passou a ter após a queda, ele fala, deixa registrado essa passagem, que ele não tornaria amaldiçoada a terra por causa do homem, porque o mal e o desígnio íntimo do homem é mal desde a mocidade. Ou seja, segundo a Bíblia, segundo o texto bíblico, a natureza humana após a queda, ela é má, tendenciosa a todo tipo de maldade. Ela não quer, a natureza do homem após a queda, ela não quer Deus, não quer nada que fosse bom. Se fosse só um versículo, estaria tudo bem, mas a gente tem outras bases para mostrar a situação do ser humano e a necessidade de que Deus escolhesse aqueles que seriam salvos. Porque em Isaías 64 diz bem assim, 64 versículo 6, diz assim: mas todos nós somos como os imundos, e toda nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Aqui mostra que até mesmo as nossas ótimas atitudes, nossas melhores atitudes, ainda assim, para Deus, é como trapo de imundícia, ou seja, é uma coisa repugnante. A maldade que entrou no Éden, lá no ser humano, lá no Éden, foi tanta, contaminou tanto o ser do ser humano, que até a melhor prática de justiça é como um trapo nojento diante de Deus. Mas se isso não fosse suficiente, em Romanos também diz uma coisa muito importante a respeito da natureza do homem. Que nós compreendemos a natureza do homem, a gente entende por que Deus teve essa atitude de eleição. Em Romanos 3, no versículo 10, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se a gente pega a palavra de Deus, que é a Bíblia, e a gente pega essa passagem dizendo que não há nenhum justo, nenhum, não há um sequer, não há quem entenda, ou seja, não há quem queira buscar a Deus por vontade, por iniciativa, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Todos quem? Toda a raça humana, todos que nasceram são descendentes de Adão e Eva, todos extraviaram, e a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Segundo a palavra de Deus, não há quem faça o bem. E segundo Isaías, o bem que nós fazemos é considerado algo nojento, algo que não tem, comparado a Deus, é algo desprezível, que é como trapo de imundícia para Deus. Então até as nossas melhores obras para Deus, ainda que nós tentemos, não é algo bom, ainda seria algo mal, porque dentro da nossa natureza é algo mal. E diz assim: não há um sequer, nenhum ser humano, segundo a Bíblia, nenhum ser humano tem a vontade de buscar a Deus, o desejo real de glorificar a Deus
ou de fazer o bem que Deus nos pede que façamos. Segundo isso, segundo a Bíblia também, diz que nós somos, por causa do pecado, inimigos de Deus. E também considera-nos todos aqueles que estão em Adão, ou seja, aqueles que não experimentaram de Cristo ainda, todos, é considerado como mortos espirituais. Todos nós temos a condição como ser humano. Se nós, como mortos espirituais, inimigos de Deus, e que nossas melhores atitudes não são boas ainda, como é que nós conseguiríamos alcançar a salvação ou buscar esse Deus? Se por nossa própria natureza, nós não ia querer nunca, porque a nossa natureza não quer Deus, porque nós somos inimigos de Deus segundo a Bíblia. Então, sabendo disso, Deus, antes de tudo ser criado, Deus elege algumas pessoas, que seria muitas pessoas ao redor do mundo, e essas pessoas Deus concede o que nós chamamos de graça, um favor que nós não merecemos. Deus concede uma fé chamada fé salvífica, e essa fé faz com que os nossos olhos espirituais, que antes estavam fechados, Deus vem até nós, abre nossos olhos. Nós que estávamos mortos, Ele, através de seu Espírito Santo, nos vivifica, nos dá vida. E através dessa atuação de Deus, Ele nos transforma. E nos transformando, aí nós temos a capacidade de responder positivamente. Qual resposta seria essa? O chamamento do Evangelho, quando Ele nos chama ao arrependimento. Quando Ele nos chama ao arrependimento, antes de o arrependimento vir, Deus veio até nós primeiro, para fazer essa transformação, dar-nos vida, para que possamos aí responder ao chamado do Evangelho, e isso nos transforma, aonde a obra de Cristo veio para quê? Quando Cristo morre na cruz, Ele paga os nossos pecados, e através do Evangelho a gente ouve esse chamamento, aceita esse sacrifício, nos perdoados os nossos débitos com Deus, nossos crimes contra Deus. E após isso, essa transformação que o Espírito de Deus nos faz, Ele nos coloca num processo chamado santificação, para que no final desse processo, Deus tire essa influência do pecado na glorificação, aonde seria todo o processo que Deus planejou, da salvação do homem até a sua glorificação, onde vai estar o homem diante de Deus por todo sempre. Então, por que então que Deus precisou eleger antes da fundação do mundo? Sabe por quê? Porque nós temos uma natureza, por causa do pecado, onde nós nunca iríamos querer Deus, porque nossa natureza é contrária de Deus, porque nós passamos a ser inimigos de Deus, segundo a Bíblia. Por esse motivo, se dependesse de nós, nunca nós iríamos querer Deus. Então, para que nós pudéssemos escolher Deus, Deus teve que vir até nós, nos dar vida através do seu Espírito Santo, para que com essa vida a gente pudéssemos agora livremente escolhê-lo. E quem é tocado pelo Espírito Santo e ver a situação que Ele nos mostra, abrindo nossos olhos, que é o homem encaminhando para o abismo, Deus vem, abre os olhos do pecador, que somos nós. Quando Ele percebe que ele ia para o abismo, a escolha do ser humano seria qual? Ao ter vida através do Espírito Santo, é sair da condenação e se voltar para Cristo, chamado ato de conversão.
tudo isso só acontece se foi iniciado pela atuação soberana de Deus. Deus, antes da fundação do mundo, antes que tudo se fosse formado, Ele precisou escolher e chamar os seus eleitos no tempo presente, aonde a pessoa ouviu o Evangelho e respondeu positivamente. Mas, como nós estamos também em cima do tema da revistinha, eu queria deixar só esse pedaço para a gente entender. Deus escolheu? Sim, Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Mas por que Ele teve que nos escolher? Porque o homem nunca ia querer Deus. O homem nunca ia ter vontade ou desejo de escolher Deus por causa da sua natureza caída. Então, por conta disso, Deus nos elegeu, e lá no presente século, que seria nos nossos dias, Ele usou um método para nos chamar. Que método é esse? Esse método é o Evangelho. Deus elege as pessoas e elege o meio de chamar essas pessoas. E, fazendo todo esse processo, Deus dá a condição da pessoa entender o plano da salvação, aceitá-lo através do Espírito Santo, ou seja, tudo vem da parte de Deus. Deus dá a fé para a salvação, Deus dá o Espírito Santo para a santificação, e Deus dá a glorificação, que é o novo corpo. É dele, por ele e para ele todas as coisas. Então, esse plano de salvação, Deus demonstra na eleição, para demonstrar que não há um ser humano sequer que se possa vangloriar e dizer: eu escolhi Deus. Deus faz desde a eternidade os anjos, o cosmo, a terra, tudo, até mesmo o seu chamamento, tudo foi feito por Ele, para Ele e por Ele. Todas as coisas convergem em Deus. O ser humano está ali para ser beneficiado pela bondade e misericórdia desse Deus. Porque o que significa graça? Como nós sempre aprendemos, graça é um favor imerecido. Então, se é imerecido, isso prova que Deus nos escolhendo lá, sabendo que nós não teríamos condições, é um favor que Deus nos faz, que nós não conseguiríamos fazer. Então Ele fez por nós, para que possamos ser salvos. Para quê? Por um propósito maior. Que propósito é esse? Nosso bem? Sim, mas o bem maior seria, o bem maior era a glória de Deus. Porque na própria lição nós temos no versículo: e nos predestinou para filhos de adoção para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, pelo seu bom prazer da sua vontade. Toda essa eleição, toda essa preocupação de escolher as pessoas para que elas fossem salvas e preparar um meio que essas pessoas conseguissem alcançar essa eleição, que seria o Evangelho, tudo isso para que no fim a pessoas ou glorificasse, Deus fosse glorificado, porque ninguém poderia dizer que fez algo, mas sim tudo para a glória dele. Nós fomos escolhidos e nós glorificamos a Ele, porque Ele nos escolheu. Então a glória vai direto para Ele. Nós não podemos jogar glória para nós, falando: eu escolhi a Deus. Nós não poderíamos falar isso, porque até nisso Deus pensou, para que nós não viéssemos tirar a glória dele. Para que a gente não viesse tirar a glória dele, até nisso Deus preparou isso para que nós lembrássemos que até a minha escolha foi a partir dele. Então é glória a Ele por Ele ter me escolhido. Então entendemos que Deus nos escolheu e precisou nos escolher, porque nós, pela maldade do pecado, nunca iríamos querer Deus. Então precisamos ser salvos por nós mesmos.
Não, mas por um Deus que tem todo o poder. Tá, então vamos por parte que entendemos um pouco sobre o que é a eleição. É uma escolha de Deus. E essa escolha seria aqueles que seriam para a salvação. Segundo o primeiro tópico, a eleição divina, a eleição traz a ideia de escolha, né? Paulo menciona 3 aspectos da escolha, que a gente viu ainda agora, que em quem fomos escolhidos? Em Cristo, por isso é cristocêntrica. Em que tempo foi escolhido? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Em qual finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. No tópico 2, no subtópico 2, as condições da eleição. A Bíblia ensina que a eleição é para a salvação. Então, a gente está falando nesse ponto. A gente está falando sobre a doutrina da salvação, aonde essa doutrina traz esse tema de eleição e predestinação. Aí esse ensino da eleição é para a salvação em Cristo, oferecida para todos, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Ou seja, para você perceber que é um eleito, existem sinais. Um desses sinais seria o arrependimento do pecado e a vida de santidade, provando que o Espírito de santidade está ainda em vós. Sabendo que o Espírito de santidade está em vós, você viverá uma vida de santidade. Mas se você vive uma vida que não é em santidade, você vive uma vida de pecado oculto, uma vida que aparentemente você não transparece o pecado, mas no seu interior você deseja, gosta do pecado, é um sinal de que o Espírito de santidade ainda não fez a obra em você. Mas se você percebe que ao pecar existe um arrependimento, uma tristeza profunda e uma aversão ao pecado, é um sinal da atuação do Espírito Santo na sua vida e um sinal que você é um eleito de Deus segundo a vontade dele. A vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica: sermos santos e irrepreensíveis. Esse ponto é importante porque muitos pensam: se eu sou eleito, se eu sou escolhido por Deus, né, Deus me escolheu, então não preciso fazer mais nada, eu pego, faço o que eu quero, eu sou escolhido mesmo, então Deus vai me chamar de volta. Só que o ponto que prova que você é um escolhido de Deus é a santificação e uma vida irrepreensível. Se você, na sua vida particular, não apresenta esses sinais, é um sinal que a obra da santificação, a obra da salvação não se iniciou na sua vida. Ou seja, se Deus te elegeu, você está na igreja, você crê em Cristo Jesus, tem Jesus no seu coração, você diz: então já que eu tenho Jesus no meu coração, eu sou um eleito, eu posso fazer o que quiser. Não, você pode fazer somente aquilo que agrada a Deus. O eleito sempre vai andar numa vida que agrada a Deus. Se a pessoa que vê uma vida que não agrada a Deus, é sinal de que ela não é eleita ou ainda não foi chamada pelo Evangelho. Uma nova vida dos eleitos, subtópico 4, né? Diz assim: o tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda severa advertência contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Esse ponto diz aquilo que a gente acabou de explicar. O ponto que prova que Deus escolheu você e você descobriu isso no presente, agora, sendo salvo,
é que você está vivendo em santificação, é a prova. Mas se você não está vivendo em santificação, é um sinal de que você ainda não foi chamado pelo Evangelho, você não é nova criatura ainda, ou você não é eleito. Mas todo que não é eleito, aquele que não foi elegido por Deus, esse não vai querer Deus, porque a natureza pecaminosa dele não vai querer, segundo a Bíblia, que nós, aqueles que não nasceram de novo, são inimigos de Deus. Então, a vida daquele que foi escolhido por Deus tem que ser uma vida de santificação. Então vamos passar, se a gente já entendeu, que o que é eleição? É quando Deus escolhe com qual critério? Deus escolhe com base no seu Filho, na morte e na ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Mas Ele escolhe aqueles que vão crer? Sim, Deus escolhe aqueles que vão crer, mas vão crer porque Deus os escolheu antes da fundação do mundo. E qual outro critério que a gente tem da eleição? Há outro critério que seria quando Ele nos escolheu, que foi antes de tudo. Mas se a gente entendeu agora o que é uma eleição, que Deus nos escolheu, a gente tem que entender o que é predestinação. O que é predestinação? Antes, destino. Um destino já programado antes de tudo. Esse destino, antes de tudo, seria o que Deus vai fazer com esses eleitos. Deus escolheu uma determinada quantidade de pessoas no mundo, que muitos crerão, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, Deus sim escolheu, mas nem todos responderam ao chamado. Então, são poucos são os escolhidos. Mas esses escolhidos têm um destino já programado de Deus para nós. E esse destino, chamado predestinação, tem uma finalidade. E essa finalidade é, aqui na revista diz bem assim, a predestinação se implica aos propósitos de Deus de incluir na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus. Na eleição, a gente escolhendo agora, é a escolha. Mas a predestinação abrange o que vai acontecer com esses escolhidos. Ou seja, qual é o predestino que Deus colocou para aqueles que Ele escolheu? O destino desses é serem filhos. Deus determina que o destino desses escolhidos se tornassem filhos de Deus, que pela adoção. E somente isso? Não. Esse predestino nos dá também a ideia, também o conhecimento de que aquilo que Deus quer é, no final, a glorificação. Aquilo que Ele seria exaltado nos últimos dias. O destino de todo aquele que foi salvo e eleito por Deus é glorificar, é estar com Ele no último dia, para sempre e para a glória dEle. A eleição é a escolha. A predestinação é o que vai acontecer com essas pessoas escolhidas. Quem são essas pessoas escolhidas? Essas pessoas escolhidas são chamadas na Bíblia de corpo de Cristo, igreja do Senhor. Essa igreja está destinada a encontrar com seu noivo, que é o Jesus Cristo, para as bodas, aonde terá a vida eterna como consequência e terá a glorificação e a presença de Deus eternamente, a vida eterna com Deus. Esse é o predestino de todo aquele que foi escolhido por Deus. Mas que a gente entenda que essa doutrina da predestinação
e da eleição é importante para quê? Para que a gente entenda que tudo vem de Deus para a glória dele. Porque se a gente pensar que a gente está solto no mundo, tendo que escolher a Deus, a gente pensa que nós podemos ter algum mérito nessa história, tirando a glória dele. Mas no final dessa lição da salvação, que é a eleição e a predestinação, a vontade de Deus é que todo aquele que aceite ele, todo aquele que responda ao seu evangelho, entenda que Deus o chamou, Deus o buscou como a ovelha perdida. Deus, o bom pastor, foi até a ovelha, buscou a ovelha. Deus é que vai até nós. E quando nós entendemos que Deus fez tudo por nós, a gente dá glória a Ele e não há mérito nenhum na gente. Esse mérito que às vezes outras religiões buscam ter, que eu tenho que fazer para ser salvo, eu tenho que deixar de fazer para ser salvo, se eu não fizer, eu não vou ser salvo. Esse mérito que algumas religiões apresentam no seu corpo de ensino, o nosso Deus nos traz o entendimento de que tudo é por Ele. Não há nenhum tipo de mérito na salvação do indivíduo. Então você pode me perguntar, então onde que eu entro nessa história toda? Qual é a minha participação? Na Bíblia é apresentada a responsabilidade humana, aonde o ser humano age também na sua parte, mas não na atuação da salvação em si, mas sim no processo. Não entendi. Como assim? Deus age no perdão para a salvação. Deus age finalizando a salvação, na glorificação. Mas no meio do processo, que é o da santificação, é onde o ser humano participa. Ou seja, o ser humano tem a responsabilidade de se santificar, provar o seu amor para com Deus na santificação, aonde o ser humano participa, mas no final a glória e todo o processo é feito através de Deus, porque até a santificação é nos dado o Espírito Santo de Deus para que possamos conseguir cumprir essa parte do processo da salvação. Então nós temos que nos entender um pouco sobre essa lição bem rápida, que a eleição é a escolha de Deus antes de tudo ser formado. Deus escolheu quem Ele quis, pela vontade soberana dele. Deus escolheu. Por que Ele nos escolheu? Porque nós, como pecadores, não iríamos escolher a Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Então Ele nos elegeu, e quando chegou o tempo, Ele nos chamou pelo seu evangelho, e nos chamando, Ele nos santificou através do seu Espírito Santo. E quando terminar a obra, que é a obra que Deus tem em cada ser humano, é essa, a obra da salvação. O último processo da obra da salvação é a glorificação, onde Deus nos dará um novo corpo glorificado, onde não há nenhum resquício da influência do pecado. Esse é o processo da salvação e o plano da eleição. E a predestinação é que tudo isso aconteça conforme a vontade do nosso Deus, onde nenhuma vírgula, como diz no versículo, nem um fio de cabelo cai da cabeça de nós sem ser vontade de Deus. Nem um passarinho cai em terra sem que Deus não queira. Então, tudo só acontece debaixo da vontade de Deus. Então, o processo da salvação vai ser cumprida segundo a sua vontade. E nós, sem condição alguma pecadores, Deus dá o recurso para que possamos abraçar essa salvação oferecida por Ele. Esse é o processo da salvação e o processo da eleição e predestinação, em poucas palavras. Tem muita coisa para ser dita, tem muitos detalhes para ser ponderado. Eu até digo que quem assistir essa live, se preferir deixar uns comentários embaixo com perguntas, a gente encaminha para nosso pastor, para nossos professores, que tem até mais
conteúdo para poder fazer umas respostas interessantes. Então, se vocês quiserem fazer umas perguntas para nosso canal a respeito desse tema, de outras lições também, é muito interessante. Essa interação, interagir esse vídeo com vocês, com as perguntas que vocês podem ter, deixa embaixo, aí nos comentários aí, uma pergunta que a gente vai selecionar, vamos encaminhar o nosso pastor, a gente pode fazer um outro vídeo respondendo as perguntas que provavelmente possam vir através desse vídeo ou dos demais, aonde nós vamos ver que podemos ampliar o conhecimento através dessas respostas que possamos dar a possíveis perguntas que vocês possam nos fazer. Então, fica essa minha breve explanação sobre esse tema, né? Eu sei que tem muito a ser falado, muita coisa ficou de fora, muita coisa às vezes poderia ter sido melhor sido explicada, mas pelo conteúdo muito rico em quantidade de conteúdo, de informação, a gente não pode trazer muitas coisas numa live para não ficar muito grande. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar a pergunta embaixo, que vai ser selecionado com o maior carinho, e vamos fazer um vídeo respondendo todos aqueles que deixaram uma pergunta para nossos vídeos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vou passar agora para o nosso irmão Edmilson, que ele vai finalizar a escola dominical. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que maravilha, né? E já queremos agradecer a Deus pelo nosso professor, irmão Tiago, com a disponibilidade de trabalhar para o Senhor, que é preparar esse estudo maravilhoso. Olha, eu estava ali sentado e lembrei do pastor Cláudio, ele sempre fala isso. Que palavra abençoada, que estudo abençoado, que você tem aí no seu lar, esse momento glorioso, né? E aprendendo da palavra do Senhor, a escolha que Deus faz na nossa vida. Vamos orar para encerrar. Já quero agradecer, irmão Tiago, Deus abençoe sua vida, e eu estarei orando aqui, e após estarei entoando o nosso hino da escola bíblica dominical de encerramento. Oremos. Querido e eterno Deus, mais uma vez nós estamos falando com o Senhor e agradecendo por tudo, por essa manhã abençoada. Deus, nos dê o restante de domingo na Tua presença, que o Senhor nos guarde, nos fortalece, continua conosco, Senhor, abençoa nossos irmãos, aqueles que necessitam nesta manhã da Tua palavra, do Teu carinho. Ó Deus, nos abençoa, nos fortifica dentro do nosso lar, porque nós não podemos ficar sem a Tua graça, sem o Teu Espírito sobre nossas vidas. Nós Te agradecemos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Adoramos. Findou-se o tempo de estudos que a escola dominical, boas lições aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, da sua graça e amor, que nos concede para sempre o Teu celeste favor. E aos visitantes amigos agradecemos também, que a paz de Deus reina em todos, e até domingo que vem. Deus abençoe a sua família no seu lar, no nome de Jesus.